Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Essa mensagem precisa ficar viva, clara, segura, inconfundível na sua mente e no seu coração. Breve Jesus voltará. Lembra dos temas nos quais nós refletimos nas 2 semanas anteriores? Há um Deus no céu. O Senhor Deus, Ele reina, Ele é supremo. Ele tem o controle da história nas suas mãos e, conforme sua promessa, no momento certo, aquele que vem virá e não tardará. Nosso Senhor Jesus Cristo virá para buscar os seus filhinhos e nós todos estaremos juntos para sempre com o Senhor. Eu sei, e você também sabe, que tem muita gente por aí que não crê nisso, despreza completamente a palavra do Senhor, até zombam das promessas bíblicas e profecias bíblicas, mas tudo bem, cada um faz com a sua vida o que quer, mas que Deus lhe dê juízo, que Deus me dê juízo e que nós escolhamos o Senhor e a sua palavra, porque assim a gente vive com propósito, com sentido, com esperança. Assim nós vivemos seguros de que essa realidade presente não é tudo, não é a única e não é a última. Há um futuro glorioso para aqueles que confiam no Senhor. O Deus Criador, Ele também é o nosso maravilhoso Salvador. Aquele que veio a primeira vez a esse mundo virá a segunda vez. Primeiro Ele veio para morrer por nós, na segunda vez Ele virá em glória para nos levar para a sua eterna presença. Deus lhe abençoe, permaneça firme nessa fé e nesse propósito. E para ajudar você, e eu falo agora especialmente para você que é um garotinho, uma garotinha, que me dá a honra da sua companhia aqui no programa A Voz da Profecia, para ajudar você na sua caminhada com Deus, meu amiguinho, minha amiguinha, é que nós preparamos aqui na Novo Tempo esta revista. É uma edição especial da revista Esperança com esse título Super Lupa, uma volta ao mundo em 7 dias. Esse material ficou muito lindo e mais importante ainda do que a apresentação, que é muito bem feita, é o conteúdo. Você, através dessa revista, será ensinado tanto quanto a questão relativa à ciência, como também em relação à criação divina. E você terá aqui uma abordagem bem divertida e bíblica. Além do mais, a revista combina diversão com educação. Essa revista também ensina valores bíblicos, ensina sobre Deus, sobre a sua criação. O objetivo aqui é desenvolver sua criatividade, estimular sua imaginação, conduzindo sempre você na direção de Deus. Deus lhe abençoe, meu amiguinho, minha amiguinha, você que está acompanhando agora o programa A Voz da Profecia. E eu falo também, é claro, agora aos pais, aos avós, bisavós, você que tem aí seus filhos pequenos, netos, bisnetos, solicite essa revista, entregue para essa criança que você ama. E eu tenho certeza que esta
pessoa pequenininha aí será conduzida na direção daquele que é grande e será abençoada com o conhecimento de Deus. Tá vendo aí como pedir a revista, não é? Pode ser pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou então você manda mensagem pelo WhatsApp número 129 8244 4449. E a gente vai mandar a revista para você. E se for para você, você já lê, já estuda e se diverte, aprende. Ou se for para alguma pessoa querida, você conduz para essa pessoa e eu tenho certeza que ela também será abençoada com o conhecimento da palavra de Deus. E assim nós prosseguimos, sempre procurando seguir na direção do Senhor. Porque nunca se esqueça, nele está a nossa origem, nosso propósito de existir e também o nosso destino. E o Quarteto Arautos do Rei, como sempre, quer cantar, quer glorificar a Deus, sabendo que tudo que vem de Deus objetiva nosso bem, nossa felicidade. Até a própria lei de Deus não tem como intenção tirar nossa liberdade, pelo contrário. A lei de Deus tem como objetivo nos proteger, garantindo nossa liberdade para que tenhamos uma vida com propósito, com sentido e com esperança. Ouça agora, Arautos do Rei, a tua lei. Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são os seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São os seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos que iluminam meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A
pois santo e justo tu és, é a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor, reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Felizes são aqueles que amam a lei de Deus. É verdade que naturalmente a gente não ama não é? Ai, ai. Esse coraçãozinho, né, como diz o profeta Jeremias, esse coraçãozinho corrupto, não ama a lei de Deus coisa nenhuma. Pelo contrário, a gente quer naturalmente viver de forma contrária às orientações do Senhor. Porque o ser humano não convertido tem prazer sim, no pecado, não é na santidade. E a lei de Deus nos coloca no caminho da santidade. A gente não tem naturalmente prazer na lei de Deus, mas quando o nosso coração é convertido ao Senhor e nós passamos a andar com Deus, consequentemente nós vivemos em santidade e a nossa vida passa a estar em harmonia com a lei de Deus. E a gente entende que a lei de Deus não tem como propósito tolir nossa liberdade ou nos impedir de viver felizes. Pelo contrário, o objetivo da lei de Deus é nos dar a verdadeira liberdade, uma vida com propósito, com sentido, com esperança. Deus abençoe. Ame a lei do Senhor e procure obedecê-la para a sua própria felicidade. E a revista Superlupa está aqui na minha mão, só para lembrar você que ainda não pediu, para fazer logo o seu pedido, tá bem? Solicite através dos meios que você vê aí na sua tela. Aproveite o intervalo agora para fazer isso. E eu já volto. Você já viu aí o tema de hoje? É forte, não é? Racismo não é pele, é pecado. Vamos falar sobre esse importante assunto já já. Fica aí. Esse é o ensino da palavra do Senhor. Nós todos, seres humanos, fomos criados e somos amados por Deus. E o desejo de Deus é que todos e absolutamente todos os seres humanos sejam salvos. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um. Que coisa boa estar aqui com você todas as semanas na TV Novo Tempo, compartilhando contigo o Evangelho. Esse é um grande privilégio que o Senhor Deus, por sua infinita graça, me concede e eu louvo a Deus por isso. É hora da gente pensar no nosso tema de hoje. Você já viu aí, racismo não é pele, é pecado. Mas antes de tratar desse assunto que é tão importante e necessário, eu gostaria de orar com você. Vamos pensar em Deus juntos? Pai querido, ilumina-nos, Senhor, para que essa mensagem forte e necessária seja compreendida por todos nós e o mais importante, que o Senhor nos dê poder e sabedoria para valorizarmos e amarmos todas as pessoas, Senhor, conforme ao teu propósito para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sabe que essa questão de racismo, na verdade eu vejo o racismo assim como uma ideia ou crença de que existem raças superiores, não é? Superiores a outras.
Racismo também é um tipo de preconceito associado à raça, etnia ou características físicas, não necessariamente à cor de pele da pessoa. O racismo ele se baseia na ideologia da superioridade. Na maioria das vezes, o racismo ele se relaciona ao preconceito contra os negros. Mas as atitudes racistas elas podem acontecer contra qualquer raça ou etnia, sejam negros, asiáticos, brancos, índios, etc. No século passado, por exemplo, Adolf Hitler, você sabe disso, né? Ele tentou unificar a Alemanha baseado na ideologia da raça ariana que ele afirmava ser superior. Como resultado disso, milhões de pessoas que não se ajustavam ao seu biotipo foram exterminadas. Sabe que, por falar em raça, eu não tenho dúvida de que só há uma raça, a raça humana. Os caucasianos, africanos, árabes, judeus, asiáticos, indígenas, não são de diferentes raças, mas de diferentes etnias da raça humana. Todos nós temos as mesmas características físicas, com pequenas variações, é claro. Todos os seres humanos pertencemos a uma única raça. Eu não sei se você sabe, mas há menos de 0,1% de diferença genética entre qualquer um de nós. Na verdade, todos temos a mesma cor. Os tons de pele é que são variados. Sob o ponto de vista genético e bioquímico, nossa cor vem de um pigmento primariamente responsável pela definição de cada pele, a melanina. Sua proporção determina o tom de pele. Todos nós temos melanina, apenas assim em níveis diferentes. Uma vez uma garotinha branca, branquíssima, loirinha, filha de um missionário americano, ela perguntou a um senhor africano assim: por que você é escuro? E aquele senhor, sem se sentir ofendido, com um sorriso compreensivo e gentil, ele respondeu: Deus me pintou assim. E ele acrescentou: Deus ama a diversidade. Ei, é assim mesmo. O Deus da Bíblia, ele ama a diversidade. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, olhe o mundo ao seu redor. Observe a natureza, a criação divina. Você pode imaginar se todos os seres humanos fossem exatamente iguais? Ora, que graça teria? Há beleza na diversidade. Cada um de nós, em certo sentido, é único e exclusivo. Eu não tenho dúvida de que seria muito ruim e também monótono se todos tivéssemos a mesma aparência, o mesmo tamanho, mesmo peso, né? O mesmo cabelo. Imagine você se todos nós, os seres humanos, gostássemos das mesmas comidas, das mesmas cores, se nós usássemos as mesmas roupas, se falássemos todos do mesmo jeito. Aliás, eu até aproveito aqui o assunto e toco no outro ponto. Você sabe que tem gente que pensa que no céu, né, ou na nova terra, enfim, durante a eternidade, tem muita gente que pensa que durante a eternidade, os filhos de Deus, nós seremos todos iguaizinhos. Nós vamos passar a eternidade toda vestidos de branco, tocando harpas, parecendo assim um monte de almas penadas, flutuando. Ei, não pense assim. A vida durante a eternidade será real, indescritivelmente maravilhosa e, creia, cheia de diversidade, porque Deus ama a diversidade. Durante a eternidade, nós faremos descobertas incríveis e teremos indescritível alegria,
Oh, louvado seja o Senhor! A vida durante a eternidade será real. Nada dessa monotonia que alguns pensam aí, só de roupa branca, tocando harpinha e, como eu disse, parecendo essas almas penadas, flutuantes. Nada disso. Será uma vida real e com diversidade, porque, insisto, Deus ama a diversidade. Se você tem dúvida quanto a isso, observe aí a natureza ao seu redor. O que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a nos dizer quanto a quem nós somos, de onde nós viemos e qual é a nossa identidade e nosso valor? Vamos à Bíblia? Livro do Gênesis. Eu sei que esse texto é conhecido, mas mesmo assim eu quero compartilhá-lo com você, porque a palavra de Deus é a base de nossas reflexões aqui. Livro do Gênesis, capítulo 1, leia os versos 26 e 27, está escrito assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por conhecer e confiar na revelação divina, o apóstolo Paulo, quando pregava em Atenas, na Grécia, e eu estou citando aqui um texto de Atos 17, Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, diz Paulo, Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra e nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Significa, com base no texto de Gênesis que li, nas palavras do apóstolo Paulo, que todos nós, seres humanos, viemos de Deus e temos o mesmo valor diante dele. Oh, sem dúvida. Eu preciso deixar isso muito claro para você. Por isso, eu quero compartilhar mais textos da palavra do Senhor. E eu quero agora mencionar o texto que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Eu disse Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e aqui nós formamos nossa base para a nossa reflexão de hoje nesses textos bíblicos. Atos capítulo 10, são palavras do apóstolo Pedro agora. Eu leio os versos 34 e 35. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Ficou claro para você? Posso ler de novo? Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, em qualquer parte do mundo, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Agora eu compartilho com você o texto de Tiago. Carta escrita por Tiago, jamais para o finalzinho da Bíblia. Depois da carta aos Hebreus, temos a carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 2. Vou iniciar aqui com os versos 1 a 4. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Lembra que Pedro disse no texto que eu li que Deus não trata as pessoas com parcialidade? E Tiago agora está dizendo para você e para mim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade? E Tiago segue dizendo, leia os versos 2 a 4. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos,
vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali debaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Uau! Essa é uma reflexão muito pertinente, hein? Muito necessária. Porque, lamentavelmente, isso acontece em diversos lugares e até mesmo na igreja. Tiago está dizendo, olha, se na igreja, na sinagoga aqui, não é a igreja dos judeus no caso, se vocês notarem um homem rico, com anéis nos dedos, roupa luxuosa, e entrar também um pobrezinho mal vestido, e vocês derem um tratamento especial para o rico e desprezarem o pobre, Tiago diz assim: será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Vocês estarão tratando as pessoas com parcialidade, com base na condição financeira? Isso não pode acontecer. Isso tem acontecido na sua congregação, aí, na sua comunidade religiosa? Se isso tem acontecido, em nome de Jesus, eu lhe peço, não faça mais isso, porque isso entristece a Deus. Porque aos olhos de Deus todos os seres humanos têm o mesmo valor, independentemente da condição financeira, intelectual, cultural, independentemente de nacionalidade, de etnia, de cor da pele, enfim. Dessas diferenças que há entre nós, Deus não considera nada disso. Para Deus, todos os seres humanos são seus filhinhos e filhinhas, por quem Ele deu a sua vida e aos quais Ele deseja salvar. Posso ler agora um texto do apóstolo Paulo, já até marquei aqui na minha Bíblia, Carta aos Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 28. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Na cosmovisão bíblica cristã não existem raças, somente a própria raça humana. Todos nós somos irmãos, todos nós fomos feitos de acordo com a imagem e semelhança do nosso bendito Criador. Não há superiores ou inferiores. Eu posso lhe dizer com muita franqueza e também com respeito, mas preciso ser franco, é um ultraje ao nome de Cristo a atitude de pessoas que se declaram cristãs, no entanto manifestam algum tipo de sentimento de superioridade em relação aos seus semelhantes. Todos os seres humanos são amados por Deus e seu desejo é que todos se salvem. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4, Paulo diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por essa razão que o Senhor Jesus Cristo envia seus discípulos a fim de que anunciem o Evangelho. Você conhece? Marcos 16, verso 15, Jesus disse: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, porque todos os seres humanos são filhos amados pelo Senhor, e Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade do Evangelho, para que sejam salvos. Outro dia li um texto que achei muito lindo. A autora americana Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, página 386, ela diz assim: Deus não reconhece distinção alguma de nacionalidade, etnia ou classe social. Ele é o Criador de todo homem. Cristo veio para demolir toda a parede de separação e abrir todos os compartimentos do templo,
a fim de que todos tenham livre acesso a Deus. Glórias ao Senhor por isso. Outro texto fabuloso no livro Visões do Céu, página 92, está escrito assim: o nome do negro está escrito no livro da vida, junto do nome do branco. Todos são um em Cristo. O nascimento, a posição, a nacionalidade ou cor não podem elevar ou degradar os homens. O caráter é o que faz o homem. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a visão cristã. Essa é a visão bíblica. Esse é o ensino da palavra do Senhor. Nós todos, seres humanos, fomos criados e somos amados por Deus. E o desejo de Deus é que todos e absolutamente todos os seres humanos sejam salvos. Todos precisam e merecem ter o conhecimento do Evangelho para que tenham a oportunidade de, por meio do Senhor Jesus Cristo, obter a vida eterna. Martin Luther King Jr., já ouviu falar dele? Certamente. Um pastor americano negro que viveu engajado na luta pelos direitos civis dos negros americanos. No dia 28 de agosto do ano de 1963, para uma plateia de aproximadamente 250 mil pessoas, o Martin Luther King fez um discurso que é considerado um dos mais brilhantes da história da humanidade. O título, I Have a Dream, ou seja, eu tenho um sonho. Uma das frases do discurso de Martin Luther King, eu tenho um sonho de que um dia meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Palavras fortes, né? Eu tenho um sonho que um dia os meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor de sua pele. Sabe que, por falar em filhos, eu aproveito e digo para você, nós precisamos ensinar, educar os nossos filhos, a fim de que eles valorizem todas as pessoas, tendo respeito e consideração por elas, independentemente de condição social, intelectual, de cor da pele, de nacionalidade, de opção religiosa, sexual ou política. E é claro, não basta você falar, você instruir. Você e eu, nós precisamos dar exemplo. Nós precisamos ser coerentes. Você fala com o seu filho para tratar todas as pessoas com respeito e com bondade, independentemente de quem elas sejam, e seu filho, seus filhos precisam ver você fazendo isso. Porque palavras instruem, mas é o exemplo que inspira e que convence e transforma. Infelizmente, é inegável que nesse mundo que, usando aqui as palavras de João na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, nesse mundo que jaz no maligno, é inegável que algumas pessoas, elas são inferiorizadas em relação a outras, o que é completamente inadmissível e deve ser combatido. Pensando em nosso país, pensando aqui no Brasil, seria verdadeiro afirmar que nós não somos racistas? Sendo um povo miscigenado, né? Eu creio que a maioria dos brasileiros de fato não é racista, ou pelo menos se esforça para não ser. Todavia, é fato que foi impregnado no nosso consciente popular como uma miserável herança cultural, né? O pensamento de que pessoas negras, elas não são confiáveis, são desonestas, sujas, feias, preguiçosas, incapazes. Oh, que lástima! Quanta maldade, quanta injustiça com seres humanos semelhantes a nós. Também da família do racismo participam o preconceito e a discriminação, que muitas vezes se revelam
assim, em pequenos gestos e em palavras que causam muita dor e sofrimento. Por isso eu digo para você, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Mas tem um detalhe, veja bem, na boa intenção de combater o racismo, há um risco de nós o provocarmos ainda mais, se a nossa abordagem não for certa, não for equilibrada. Permita-me a franqueza, é como o erro de combater o machismo com o feminismo. Combater machismo com feminismo é sair de um extremo para o outro. E isso, além de não resolver um problema, cria outro. Eu posso dar um exemplo? Eu não vejo, assim, como atitude sábia, combater o racismo exaltando negros e humilhando brancos, tornando os negros sempre vítimas e os brancos sempre vilões. Até porque isso não é verdade. Negros e brancos, eles acertam e erram. Não é a cor da sua pele que define seu caráter ou seu valor, mas as suas escolhas, seus interesses, suas prioridades, que são revelados ao longo da vida. Você é quem é porque escolheu ser ou permitiu ser influenciado por exemplos bons ou ruins. Eu quero concluir com 2 textos bíblicos e mais um pensamento de Martin Luther King. O texto bíblico está aqui no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 7. Estas palavras são muito significativas e apropriadas. Deus dizendo ao profeta Samuel, talvez você conheça o contexto, Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de um homem chamado Jessé para escolher um dos filhos de Jessé a fim de que fosse o futuro rei de Israel. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ali estavam seus filhos diante dele. Logo Samuel viu o filho mais velho, chamado Eliabe, que era grandão, bonitão. E Samuel pensou assim, esse certamente é o homem a quem Deus escolheu para ser o futuro rei de Israel. Nesse contexto, Deus diz assim para Samuel, 1 Samuel 16, verso 7, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Tremendo, não é? O ser humano vê o exterior, a aparência, e julga muitas vezes pela aparência, mas o Senhor, o próprio Deus disse, o Senhor vê o coração. Por isso eu digo para você que está me assistindo agora, não se veja com os olhos dos homens. Se você tem sido vítima de racismo, saiba que isso tem muito mais a ver com pecado do que com pele. O problema não é a cor da sua pele. O problema é o pecado que está no coração de quem lhe despreza. Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem, racismo não é pele, é pecado. O racismo é uma manifestação do pecado, da maldade que está no coração humano. E outra coisa, se eu falo agora para alguém que é racista e não luta para libertar-se disso, eu preciso ser franco com você, porque você é escravo do pecado. Se você é um racista e não se esforça para libertar-se dessa maldade que está no seu coração, saiba que você vive separado de Deus, porque o racismo é uma maldade contra um semelhante seu, feito à imagem de Deus. E tem mais,
não há nenhuma perspectiva de salvação para você, meu amigo, minha amiga. E eu estou falando agora para você que está me assistindo e que é racista. E não se importa com isso. E não se esforça para se libertar dessa maldade que há no seu coração. Eu insisto e digo em nome de Jesus, não há nenhuma perspectiva de salvação para você quando você se acomoda em pensamentos e práticas racistas. Deus tenha misericórdia de você, de mim, de todos nós, para que essa maldade não esteja em nosso coração, e se está, que Deus tire. E Ele pode tirar, Ele tem poder para fazer isso. O outro texto bíblico que eu disse que apresentaria e vou apresentar agora está aqui na carta aos Romanos, capítulo 10. Eu leio os versos 12 e 13. Romanos capítulo 10, versos 12 e 13. Ouça bem o que a palavra de Deus diz para você e para mim nessa hora. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo diz, porque não há distinção entre judeu e grego. Ele poderia dizer aqui entre brasileiro e português, entre português e americano, entre americano e angolano, entre angolano e japonês, enfim. Não há distinção entre os seres humanos, independentemente de nacionalidade, de etnia, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, e ouça, rico para com todos os que o invocam, todos aqueles que buscam o Senhor, independentemente de onde vivem, de sua etnia, de sua nacionalidade, de sua condição cultural, social, da cor de sua pele, independentemente de tudo isso, o Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso eu lhe digo, todas as formas de preconceito, discriminação, acepção de pessoas, de racismo, são ofensivas a Deus e ignoram a obra de Cristo na cruz do Calvário. Martin Luther King certa vez disse assim: sonho com o dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Repito, sonho com o dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Ei, esse dia vai chegar. O bem vencerá o mal. A verdade vencerá a mentira. O amor vencerá o ódio. Os sorrisos vencerão as lágrimas. A vida vencerá a morte. Glorificado seja o nome do Senhor. Você e eu, nós podemos e precisamos nos apegar à palavra de Deus, para que o Senhor, pelo Espírito Santo, e nos orientando com base na sua palavra, faça com que nós desenvolvamos uma cosmovisão cristã e bíblica. E um dos aspectos centrais dessa cosmovisão bíblica e cristã é o fato de que todos nós, seres humanos, fomos criados por Deus. Por isso, diante do Senhor não existem superiores ou inferiores. Todos somos filhos e filhas de Deus, profundamente amados por Ele. Gente a quem Ele quer salvar, por quem Ele deu a sua vida. Ele está intercedendo por você e por mim, por todos aqueles que o invocam, que o buscam com sinceridade. O Senhor hoje está intercedendo no santuário celestial e no momento certo Ele virá para nos buscar. Todos os filhos de Deus, de todos os tempos e lugares, independentemente das diferenças que muitas vezes nos separam por conta da maldade, do egoísmo e do orgulho que estão em nosso coração. Um dia o Senhor reunirá todos os seus filhinhos e nós estaremos todos juntos e unidos na eterna presença do Senhor. Deus lhe abençoe, permaneça firme na sua fé, viva intensamente a sua fé, que todos que estão ao seu redor saibam, não só por suas palavras, mas acima de tudo por seu exemplo,
que todo ser humano deve ser tratado com respeito, com bondade, com dignidade, independentemente de quem seja a pessoa e independentemente das escolhas que essa pessoa faça. O fato da gente respeitar e demonstrar amor pelas pessoas não significa que a gente concorda com tudo o que elas pensam, com tudo o que elas dizem ou fazem, mas ainda assim nós devemos amar e respeitar todas as pessoas, até porque é tratando-as assim com dignidade que nós conquistamos a confiança, o carinho dessas pessoas. Então aquelas que nós consideramos que estão andando por um caminho ruim, nós poderemos influenciá-las e inspirá-las para o caminho de Deus. O quarteto já está pronto para cantar e vai agora glorificar o nome do Senhor, e a música é uma sequência dessa nossa reflexão. Ouça agora, Arautos do Rei, Somos Um. Há poder em corações que se unem, em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Neste tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um. É preciso vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira cantar uma só voz. Vamos, pois, semear a bondade e o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Não somos iguais, mas Cristo nos faz filhos do mesmo Pai. Então em família somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um, em Cristo somos um. É assim mesmo. Em Cristo
nós somos todos um. Como é bom pensar nisso, como é bom pensar que, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, todos somos reunidos. E em Cristo descobrimos que, de fato, todos nós somos irmãos, diferentes em muitos aspectos uns dos outros, porém unidos pelo amor de Cristo, por sua graça que nos salva e nos restaura e nos dá a alegria de ter uma nova vida, com uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo estilo de vida segundo a vontade do Senhor. Dessa música que o quarteto cantou aí, dessa canção, a parte que eu mais gosto é essa que diz assim: nesse tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste solidão. E aí a canção diz assim: dá-me tua mão, vem comigo, irmão, em Cristo não pode haver divisão. É assim mesmo, em Cristo não pode haver divisão. Tomara que você tenha essa compreensão e, mais do que essa compreensão, que você e eu, nós vivamos dessa maneira. Viver assim não é natural do ser humano, porque a gente é muito orgulhoso, não é? Nós somos muito egoístas. Isso não é natural do ser humano viver assim, tratando a todos como irmãos e a todos com carinho, bondade, sem parcialidade, sem discriminação, sem acepção de pessoas. Isso não é natural para um ser humano marcado pelo pecado. Para viver assim, precisa haver uma intenção, precisa haver intencionalidade. E isso é possível quando Cristo está em nós. Porque quando você vive pela fé unido a Cristo, dia a dia você vai se tornando cada vez mais parecido com o seu Senhor. Jesus era um homem, quando viveu neste mundo como ser humano, Jesus era um homem, um ser humano completamente destituído de preconceito. Jesus tratava todas as pessoas com bondade, com carinho, com respeito. E como eu disse há pouco, não significa que o fato de tratar as pessoas assim, você está concordando com o que elas pensam, dizem ou fazem. Muitas vezes a gente discorda de palavras e atitudes de muitas pessoas nesse mundo. No entanto, como cristãos, nós temos o dever de viver e agir como o próprio Cristo viveu e agiu, tratando todas as pessoas com bondade, com carinho e com respeito, ainda que às vezes discordando. E assim o Senhor, habitando em nós e transformando nossa vida, Ele nos usa para que nós possamos inspirar e influenciar positivamente os que estão ao nosso redor. Deus lhe abençoe. Lembre-se dessa mensagem: em Cristo somos um, porque sob a graça de Cristo nós somos todos perdoados e transformados para termos uma nova vida. Posso orar com você agora? Vamos pensar juntos em Deus? Pai querido, louvamos-te por tua palavra, Senhor, porque tua palavra nos ensina como viver, como devemos nos ver e ver os nossos semelhantes, com o olhar do Senhor, com a visão do céu. Ajuda-nos, Senhor, a tratarmos todas as pessoas com bondade, carinho e respeito, jamais fazendo acepção de pessoas ou tratando as pessoas com parcialidade. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus lhe abençoe. Vamos para frente. Em Cristo nós somos um e um dia, pela graça do Senhor, estaremos todos juntos em sua eterna presença, felizes para sempre. Deus lhe abençoe. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê.